Você já parou para pensar sobre a natureza da realidade? O que é a realidade? O que permite a existência das coisas aqui e agora? O que será que sustenta a realidade em um instante no tempo? Se você já pensou sobre estas coisas, talvez você tenha pensado sobre o aqui e agora de forma cronológica, ou seja, o presente é uma consequência do que aconteceu no passado e isso é o que determinará o futuro. Essa é a forma mais intuitiva de se pensar sobre o tempo. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre uma perspectiva diferente sobre a existência da realidade, sobre um ângulo que talvez você não tenha pensado ainda. Para isso, vamos ter de falar sobre filosofia, matéria, tempo e causalidade. Bom, como eu disse há pouco, quando pensamos sobre a ideia de causalidade, temos uma tendência natural a pensar a cadeia de causa e efeito através de uma linha de eventos que se dá em ordem cronológica. Por exemplo, eu estou aqui porque meus pais me tiveram. Meus pais, por sua vez, só nasceram porque meus avós os tiveram e assim por diante. Agora, pense que para responder à questão sobre o que existe neste instante, não faz sentido recorrer ao passado para explicar a existência das coisas no presente. Por quê? Porque, embora possamos encontrar as causas das coisas no passado, a existência das coisas no presente, no sentido de sustentar a sua existência, não pode depender de algo do passado, porque o passado não existe no presente. E se a existência das coisas neste instante dependesse de algo que não existe mais, a realidade se desmantelaria. Para pensar sobre isso, temos que responder do que é feita a realidade. Uma parte da realidade, seja a parte que acessamos diretamente pelos nossos cinco sentidos, ou então por instrumentos de medição, como uma máquina, um detector de partículas, coisas assim. Lembrando que as informações captadas por todos os instrumentos são, de qualquer forma, acessadas através dos nossos sentidos, em última análise, né? Esta parte sensível da realidade sabemos que é composta por uma coisa que a gente chama de matéria. Contudo, a matéria, em sua estrutura mais fundamental, não é feita de pequenos pedaços de coisas sólidas, de matéria em si, mas de átomos. Pelo menos essa é a perspectiva da física e da física quântica. Os átomos, por sua vez, são partículas essencialmente elétricas. Mas o que é eletricidade? A física sugere que eletricidade é energia. Mas o que é energia? Energia é o que resulta do trabalho. Para existir trabalho, requer-se um intermédio de um corpo. A resultante do movimento deste corpo será a energia, e essa energia que resulta no movimento pode, por sua vez, produzir trabalho. De acordo com essa explicação, a energia é algo imanente à matéria. Mas, então, como que pode o átomo elétrico ser o que produz a matéria, quando é esta matéria que produz energia? A energia é resultante do trabalho de um corpo, e este corpo, este motor que gera energia, só pode realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. Se toda a matéria é composta essencialmente por pequenos blocos de energia, qual pode ser a fonte que gera esta energia em primeira instância? Ou como será que podemos responder a isso sem cairmos em um argumento circular, em que uma coisa seja a razão de existir de si mesma? Porque isso demandaria que esta coisa deve existir para causar a si mesma, o que é logicamente absurdo. O físico teórico italiano Carlos Rovelli, ele sugere duas possibilidades principais de compreender o mundo. Uma é compreender a realidade como constituída de coisas, de substâncias. Para ele, uma forma de compreender o mundo é pensar sobre a existência das coisas através das coisas que existem, coisas que permanecem no tempo. Uma pedra é um exemplo de uma coisa. Outra forma de compreender o mundo, segundo Carlos Rovelli, é como uma rede de eventos, de processos, processos que se sucedem, que não duram para sempre, mas que estão em constante transformação, em movimento, mas que não permanecem no tempo.
Um beijo é um exemplo de evento. É esse o exemplo, inclusive, que ele dá no seu livro. Ou seja, nós podemos perguntar aonde a pedra estará amanhã. Um beijo, por sua vez, ele é um evento. Não faz sentido perguntar para onde o beijo terá ido amanhã. A sugestão do Carlos Rovelli, que é físico, como eu já disse, é que nós devemos ver o mundo como redes de eventos, de processos, de mudança, e não como coisas materiais. Por quê? Porque, olhando a coisa da perspectiva da física moderna, o que é uma coisa como essa mesa? Em geral, chamamos de reais as coisas que existem agora, no presente. Tanto é assim que dizemos que as coisas no passado eram reais ou serão reais no futuro, mas que não são reais. Isso não é uma resposta definitiva, até porque perguntar sobre o que é real no sentido de cravar a existência de alguma coisa é uma pergunta bem capciosa. Quer ver? Vamos pegar, por exemplo, uma lei. Uma lei existe? E a guerra da Ucrânia? A guerra existe? Um número existe? O número 7 existe? Então, onde que ele está? Não estou falando de 7 feijões, o número 7. Ou se eu perguntar para as pessoas se existe um menino de madeira cujo nariz aumenta quando ele conta mentira, muitas me responderão que sim. Claro que existe esse menino, ele é o Pinóquio. Bom, tendo feito essa pequena observação, vamos considerar aqui, porque a gente está falando, nós vamos chamar as coisas de reais, as coisas que existem aqui e agora como matéria. Ok, do que tais coisas são feitas? Do que é feita a matéria? As coisas reais que existem agora são feitas de átomos. A física postula que os átomos não são coisas, porque sabemos que são compostos de partículas menores, partículas elementares. Essas partículas elementares também não são coisas. Segundo a física quântica, as partículas não passam de, em seu grau mais fundamental, pelo menos o que eles sugerem, são excitações efêmeras em campos quânticos. A gente não precisa entrar nisso a fundo, mas os campos quânticos são algo como códigos de uma linguagem que os físicos usam para se referirem às interações e eventos. Isso que o Carlos Rovelli está sugerindo. Seja como for, ainda não saímos do lugar. Veja bem, nós aprofundamos bem nosso conhecimento sobre a realidade, mas nós ainda não sabemos o que sustenta a realidade em primeira instância. Isso porque, com o conhecimento que temos, não conseguimos pensar o mundo físico como feito de coisas, de entes. A conta não fecha, o modelo não funciona quando analisamos a realidade nessa forma mais fundamental, em sua forma mais fundamental. Quer ver? Pensa na pedra, no exemplo da pedra que eu disse. Uma pedra parece uma coisa da nossa perspectiva, mas na verdade, ao menos segundo este olhar da física moderna, como Carlos Rovelli sugere, ela deve ser compreendida como um evento que se difere de um beijo porque é um evento mais longo. Uma pedra parece uma coisa da nossa perspectiva, mas na verdade, ao menos segundo esse olhar da física moderna, ela deve ser compreendida como um evento que se difere de um beijo porque é um evento mais longo, que permanece por mais tempo. Ou seja, à luz da ciência moderna, a pedra não é uma coisa, mas apenas uma complexa vibração de campos quânticos, uma interação momentânea de forças, um processo que, por um breve instante dentro do tempo universal, consegue se manter em equilíbrio, semelhante a si mesmo, antes de se desagregar outra vez em poeira. Ambos, tanto o beijo como a pedra, não são coisas, são eventos. Com a diferença que a pedra é um evento que permanece mais no tempo. E por que tudo isso? Porque a gente pensa a realidade como pedras, mas segundo Rovelli, este físico italiano, a realidade se parece mais como beijos, como eventos, com campos de vibrações. Portanto, de acordo com esta perspectiva, o mundo só aparenta ser constituído de coisas, mas é feito de processos, de movimento, de mudança. E uma forma de se compreender o tempo é como uma medida da mudança. De qualquer forma, não importa a forma como você mede o tempo. Eu posso medi-lo de uma forma e você de outra, e os valores podem até ser diferentes.
né? O próprio relatividade do Einstein mostra isso. Mas, independente da variável escolhida para medir o tempo, nada disso altera o fato do mundo estar em constante mudança. Isso parece ser uma verdade. Posto isso, nós temos duas perguntas. O que causa o mundo material? O que sustenta sua existência? E qual é o primeiro motor que sustenta todo este movimento que nós falamos da existência das coisas? Que não são coisas, são processos. O que estamos buscando saber é qual é a primeira causa que sustenta todo este movimento que permite a existência das coisas aqui e agora. Mas preste atenção, não estamos falando em qualquer lugar no tempo, mas aqui e agora. Quer ver uma coisa? Vamos pegar um exemplo concreto que acho que vai ajudar a compreender a questão. Para isso, imagina que eu tivesse aqui uma xícara de café. Imagina que dentro dessa xícara de café tem um café quente aqui dentro. O café vai do seu estado quente ao frio. Poderíamos dizer que o frio do café não existe neste momento aqui, enquanto o café está quente, mas virá a existir em dado momento futuro, quando o café estiver frio, ok? Mas aí um filósofo grego antigo, pré-socrático, chamado Parmênides, vai apontar uma contradição lógica nesta afirmação. Se a frieza do café não existia até pouco tempo atrás, ou seja, se ela inexistia, portanto, se ela era nada, mas agora então existe, portanto, agora já é alguma coisa, isso não faz sentido, porque alguma coisa não pode surgir do nada. Um efeito não pode ser maior do que a sua causa. Você não pode dar o que não tem. Portanto, a frieza do café não pode surgir do café quente sem motivo. Aristóteles vai sugerir que há um erro no argumento de Parmênides, embora ele concorde com a ideia de que alguma coisa não possa surgir do nada. Ele concorda com isso. Só que para ele, para Aristóteles, a frieza do café não surge do nada. Na verdade, ela só não está presente, atualizada, como se diz em filosofia, mas ela já existe como uma qualidade potencial do café, que por uma razão está quente neste momento, mas que tem em si o potencial de ser frio. E este potencial será atualizado em algum momento. Por exemplo, um embrião humano só vai se tornar um bebê e depois um adulto porque tem em si o potencial para tal. Uma semente de girassol só pode virar uma flor de girassol porque tem em si este potencial. Uma semente de abacate não pode virar um bebê e nenhum embrião humano pode virar um cavalo. O café, do nosso exemplo imaginário aqui, ele vai do seu estado quente ao frio porque tem o potencial de ser café frio em si. Vamos pegar o exemplo do café e explicar por que mesmo o café parado é movimento se a gente entendê-lo como eventos e não como coisas. Bom, hoje sabemos que tecnicamente o calor é a agitação microscópica das moléculas, né? O café quente é um café em que suas moléculas se agitam muito. Um café frio é um café em que as moléculas se agitam pouco. Seja como for, as moléculas da água têm potencial de se movimentarem mais devagar ou mais rapidamente, atualizando o café em um estado quente ou frio. Se não houvesse potencial para as moléculas se movimentarem de tal forma, elas não poderiam se comportar assim. Portanto, podemos entender o processo espontâneo do café de ir do seu estado quente ao frio como a atualização do potencial das moléculas. Agora, algo precisa causar este movimento. Quer ver? Presta atenção a isso. Este movimento, ou seja, esta mudança entre ato e potência, ela não acontece sozinha. Ela não pode causar a si mesma. Por exemplo, considere uma pilha de madeira em uma sala cheia de ar. A pilha de madeira pode estar em sua forma material, né, que é a lenha, ou ela pode queimar, né? E a lenha pode pegar fogo, incendiar. Dizemos que em sua forma material ela é termodinamicamente bastante estável. Pode permanecer assim por muitos anos, como ela está, como madeira, como a lenha, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, embora as moléculas que compõem a madeira tenham potencial para estar em outros estados máximos de entropia, que é quando ela queima, ela está, né, quando ela está na sua forma madeira, ela está em sua
configuração estável, em um estado de baixa entropia. Se acendermos um fogo e jogarmos sobre a lenha, a madeira queima. A queima é um fenômeno irreversível, no sentido que você não pode compor a madeira de novo fazendo o caminho reverso, esfriando as suas moléculas. A queima é o aumento da entropia no sistema. Esta mudança de estado, ou seja, esta atualização do potencial do estado da madeira, do seu estado material atualizado de baixa entropia, onde as moléculas estão mais próximas e organizadas, para o seu estado potencial de alta entropia, é atualizado por outro membro da série, no caso, o fogo que acendemos ali. E isso parece acontecer com todas as coisas. Com o desenvolvimento no embrião, da semente do girassol que a gente falou, o desenvolvimento de uma árvore, a queima da madeira e etc. Entre o ato, o que está atualizado aqui e agora, o que existe de fato, e o potencial deste algo vir a ser aquilo que pode eventualmente ser, há a necessidade de um movimento de mudança que precisa ser causado por outra coisa. O que atualiza o potencial de uma coisa é a sua causa, né? E esta causa precisa já estar atualizada de alguma forma no sistema. Em outras palavras, o que estamos falando é o seguinte: o potencial da semente de girassol está lá como uma potência da semente, mas a semente por si só não pode desabrochar sozinha. É preciso que outros membros existentes lhe atualizem, que hajam como a causa do movimento de realização do seu potencial, que, no caso da semente de girassol, são fatores como a luz solar, a água, os nutrientes do solo, o próprio solo, etc. De acordo com esta perspectiva, toda mudança é a atualização de um potencial. Posto isso, podemos compreender a existência tanto da xícara e do café, aqui e agora, de duas formas. Uma que é linear no tempo, ou seja, em uma sequência de causa e efeito linear no tempo, a xícara está aqui porque eu a coloquei aqui. Dentro dela tem o café que eu fiz há um tempo atrás, que está a esfriar por conta do ar-condicionado gelado circulando aqui no ambiente. O ar só está aqui porque eu apertei o botão e liguei o ar-condicionado alguns momentos antes. Um ar-condicionado que é causado pelo aparelho que foi instalado na parede por alguém que o instalou tempos atrás. O ar está aqui porque ele refresca o calor do sol. O sol só está lá por conta da nuvem primordial que formou o sol. E assim por diante, percebe? Uma linha cronológica de causa e efeito no tempo. Mas repare o seguinte, para o tema deste episódio, nós estamos questionando a base da existência de uma outra perspectiva, que é buscar compreender o que mantém a xícara aqui, agora, existindo neste instante. Imagina então que a xícara está aqui, que eu tenho uma xícara aqui. Ela está a mais ou menos 1 metro do chão, porque está sobre esta mesa. Mas o que permite que a mesa esteja onde está? A fundação do andar do meu apartamento, que, por sua vez, está a 15 metros de altura e só pode estar aqui sustentando a mesa, por conseguinte, a xícara e a mim mesmo, porque existe a estrutura do prédio que mantém a fundação aqui onde está neste instante. Mas o poder da estrutura do prédio de sustentar o meu andar a 15 metros do chão é mantido pela base do prédio, que, por sua vez, está sobre o solo da terra, né? A base do prédio é mantida pelo solo terrestre. O solo só está onde está porque tem uma outra camada adjacente do solo da Terra, que se chama subsolo, e depois, mais abaixo, existe uma camada da crosta terrestre chamada de regolito, que é sustentada pela rocha-mãe, até chegarmos à conclusão que é a Terra que sustenta tudo isso. Mas não para por aí, porque a Terra só está onde está por conta do Sol, que tem a sua massa afetando o tecido do espaço-tempo, de modo que a Terra gira em sua órbita. E podemos seguir assim por diante, percebe? Aonde eu quero chegar com isso? Neste ponto aqui, ó. Presta atenção. Todos os membros desta série
Seja a xícara que contém o líquido do café, seja a mesa que segura a xícara, o chão que sustenta a mesa, a própria fundação sobre a qual o chão é constituído. Como nada disso tem poder próprio para segurar a xícara onde ela está neste instante aqui, na verdade, todos os membros desta série servem apenas como instrumentos intermediários em uma série hierárquica dependente, deve ser o caso de que exista algo que sustente a tudo isso neste instante, sem que precise ser sustentado por nada. Ou seja, nada nesta série de instrumentos pode existir a menos que haja algo que tenha o poder de sustentar todos esses intermediários em primeira instância, seja a xícara, a mesa, o nível do andar, a estrutura do edifício, a fundação, o terreno, o solo terrestre, a própria terra e assim por diante. E isso tudo sem que este algo tenha de sustentar a si mesmo. Veja que esta série de causa e efeito hierárquica é muito diferente de uma série linear que se desenvolve ao longo do tempo. Esta série hierárquica acontece de forma simultânea e, mais importante do que isso, de forma dependente. Um membro só existe aqui e agora porque outro membro permite que ele esteja onde ele está, como é o caso da xícara, que só está aqui porque a mesa permite isso. Esta série hierárquica deve ter uma primeira causa, e é justamente isso que estamos buscando aqui, a primeira causa desta série. Em outras palavras, a xícara não teria capacidade de estar aqui se a mesa não existisse aqui e agora para realizar o potencial da xícara de estar onde ela está neste instante. Para que isso ocorra, é preciso haver uma sequência de eventos simultâneos e dependentes. Então, talvez, se ficou confuso, deixa eu recapitular rapidamente o que falamos até aqui. Nós vimos que podemos compreender a realidade como redes de processos e mudanças. A mudança é uma constante e acontece quando as coisas têm potenciais que podem ser atualizados, como o potencial do embrião virar pessoa, o potencial da semente virar girassol, o potencial do café quente ir para o seu estado frio e etc. Vimos ainda que todos estes potenciais devem ser atualizados por outra coisa que já esteja atualizada. Por exemplo, o embrião muda do seu estado atual para atingir o seu estado potencial como bebê, porque é atualizado pelo útero da mãe, que lhe fornecerá os nutrientes necessários para que ele cresça, para que ele se desenvolva. O potencial da semente de girassol, de virar uma flor de girassol, é atualizado pela luz solar, pelos nutrientes do solo, pela água, etc., né? Como a gente deu de exemplo tempos atrás. O potencial da lenha queimar é atualizado pelo fogo que acendemos. Assim, fizemos uma distinção entre o que existe agora, o que é ato, e o que pode vir a ser, o que é potência. Vimos ainda que podemos explicar a atualização de potenciais de acordo com duas séries de causa e efeito. Uma que é linear no tempo, que é a forma mais comum de se pensar uma cadeia causal, e outra que é hierárquica, que se dá agora, neste instante, cujos membros dependem de outros membros para realizarem os seus potenciais. A série linear, ela faz uma regressão no tempo quando você vai analisar as suas causas e efeitos, né? Mas estamos falando aqui da série hierárquica e mostramos que nela os membros dessa série têm poder causal apenas de forma derivada de outro membro, mas não tem este poder em si. Por exemplo, vimos que a xícara que a gente imaginou estar aqui, a mesa, a fundação do prédio, o chão, tudo que a gente falou nessa série não são coisas em si, mas complexas relações de eventos que acontecem neste instante, que se mantêm em movimento e equilíbrio. Da nossa perspectiva, parecem coisas, mas são vibrações de campos quânticos até onde podemos presumir. Por isso, quando falamos da ideia de uma xícara parada na mesa em um único instante, também estamos falando sobre mudança. E vimos que a mudança é a realização de um potencial. O que sustenta toda a série hierárquica é o caráter instrumental e derivativo dos últimos membros da série,
que dependem dos intermediários e assim por diante, como vimos no exemplo da xícara sobre a mesa que demos há pouco, que basicamente sugere que uma coisa só pode estar onde está porque outra coisa sustenta ali, naquela posição. Uma série hierárquica é dependente. Quando se alega que uma série hierárquica, como a do exemplo da xícara, deve ter um primeiro membro, não estamos falando de uma primeira causa em algum lugar no tempo passado que gerou este efeito aqui no presente. Não é isso que a gente está falando. Mas sim de uma primeira causa neste instante em si, que acontece simultaneamente, da qual todos os outros membros da série dependem para existir, para terem seus potenciais atualizados neste instante, assim como a xícara depende da mesa para realizar o seu potencial de estar aqui. Aliás, cabe dizer que a questão central que sustenta a série hierárquica não é a questão dela ser simultânea, né? Eu acho que já ficou claro isso. Embora tenhamos usado este exemplo porque ajuda a compreender melhor a questão, a ideia de uma série hierárquica. Mas não é isso, o fato dela acontecer simultaneamente que é a sua principal característica, mas sim o fato de ser uma série na qual todos os membros dependem de outros membros para poderem estar onde estão. Quando falamos sobre primeiro membro da série, é sobre uma causa inerente, sem a qual toda a série deixaria de existir, pois não teria sustentação. Este é o tipo de primeira causa que uma série hierárquica como esta deve ter. Uma causa que tem o poder de produzir seus efeitos de forma não derivativa e não instrumental. Ela não depende de nada, porque do contrário, teríamos uma regressão infinita. Veremos mais adiante porque isso não parece uma resposta viável, recorrer a uma regressão infinita. Agora que você pegou o conceito da série hierárquica, vamos um pouco mais fundo na toca do coelho. Porque nós demos o exemplo da xícara, que só existe aqui onde está porque é sustentada pela mesa, como exemplo, mas agora podemos falar sobre a própria existência das coisas e não sobre meramente a sua localização no tempo e espaço. Por exemplo, imagina que a xícara está aqui com café dentro. Por que o café existe aqui e agora? Uma resposta provável é que o café está aqui porque eu derramei água quente sobre a borra de café em um recipiente, depois coloquei um pouco deste líquido nesta xícara e a trouxe da cozinha até aqui. Mas este é o vício que temos de pensar sobre a existência das coisas em uma série de causa e efeito em uma linha do tempo, entre passado, presente e futuro. Mas a pergunta não é esta. A pergunta é: o que torna verdade que o café exista aqui e agora, ou em qualquer momento que ele exista? O que mantém a sua existência aqui e agora? Para responder essa pergunta sem recorrer a uma causa no passado, provavelmente muitos diriam que o café existe aqui porque ele existe na estrutura da água. Muito bem, mas então o que mantém a existência da água neste momento? Como não queremos uma causa para a existência desta porção de água aqui do café no passado, mas no presente, o mais sensato é explicar a existência da água através das ligações químicas que compõem esta água específica que a gente está falando, não uma água genérica, né? Mas veja que isso, novamente, não responde à pergunta. Isso explica como os elementos se conectam de tal forma, mas não o porquê eles se conectam neste momento aqui agora assim. Afinal, as moléculas e os átomos têm potencial de se ligarem de várias outras formas, mas por algum motivo há algo que atualiza o potencial das moléculas da água de se conectarem de forma que a água exista neste instante, para dar sustentação ao café. Ou seja, há sempre alguma coisa, uma causa que atualiza o potencial de uma outra coisa existir em qualquer momento particular do tempo. Vimos que as coisas não são bem coisas, como vimos no começo do vídeo, né? Mas que são uma relação de eventos que se equilibram momentaneamente no instante, em um breve instante no tempo. O que estamos buscando aqui é a causa primeira que cria este movimento. Ou, em outras palavras, o que atualiza os elementos para se equilibrarem desta forma específica neste instante que permite que tudo exista no agora.
De moléculas, vamos descer para um nível mais fundamental ainda, que são os átomos das moléculas da água. Dos átomos, vamos descer mais ainda até cairmos nas vibrações dos campos quânticos, que é o que falamos no começo do vídeo, que é uma das teorias mais aceitas hoje em dia. Neste ponto, e desculpe se a coisa soar um pouco técnica, eu mesmo não sou físico, mas vale tecer um comentário sobre isso. Neste ponto em que estamos, nesta leitura da realidade, muitos podem sugerir que esta pergunta sobre o que sustenta as coisas não faz mais sentido, porque neste nível de conhecimento que chegamos das partículas subatômicas e campos quânticos, as coisas não podem ser medidas como pensamos a matéria, porque os elétrons se comportam de forma bizarra, através de ondas de probabilidades, quando não estão colapsados em um ponto e etc. Aquelas esquisitices do mundo quântico que muitos devem estar familiarizados. Isso tem a ver com o princípio da incerteza de Heisenberg, né, que foi um físico famoso, essa incerteza também é um princípio bastante famoso na física quântica. Para a abordagem que temos aqui sobre a estrutura mais fundamental da realidade, sobre mudança, ato e potência, vale recorrer ao argumento que o próprio Heisenberg sugeriu quando pensou sobre isso. Em seus escritos, ele parece corroborar com a plausibilidade deste argumento, ao sugerir que a incerteza da teoria quântica aponta exatamente para algo como a noção aristotélica de ato e potência, que é exatamente o que estamos falando aqui. Isso ele mesmo escreveu, isso não é uma dedução, ele foi bem claro sobre isso. Isso significa que as expectativas estatísticas que a teoria quântica associa ao comportamento errático do átomo é uma tendência ou possibilidade que é tão objetiva como a noção de ato e potência no sentido aristotélico. Ou seja, o orbital atômico delimita uma região do espaço na qual a probabilidade de encontrar o elétron é mais alta. Resumidamente, quando o elétron se comporta como onda, ele está em seu estado potencial, ou seja, o elétron pode estar aqui, ali, acolá, em todos esses lugares ao mesmo tempo. Tá? Quando o elétron colapsa em um determinado ponto, ele se comporta como um corpúsculo, como matéria, ou seja, não está mais como potência, aí sim ele está atualizado. Embora não haja consenso sobre como as coisas funcionam neste nível ainda mais fundamental da realidade, há, hoje em dia, três principais linhas teóricas que buscam explicar a estrutura mais fundamental da natureza na física, né? Basicamente, uma é a teoria das variáveis ocultas, outra é a teoria do colapso objetivo e a terceira é a interpretação de muitos mundos. Seja como for, nenhuma delas explica ainda o que temos aqui, a nossa resposta que a gente está buscando. Algumas das mentes mais brilhantes da física têm trabalhado firmemente em modelos que busquem explicar como o universo pode ter surgido, unindo alguns princípios da física quântica junto com propostas cosmológicas, né? O Stephen Hawking, aquele físico famoso, ele era um destes caras que trabalhou muito sobre este tema. E isso pode ser tema de vídeos futuros. Mas para o que eu estou falando aqui, a cosmologia quântica propõe teorias para explicar como o universo pode ter causado a si mesmo. Vocês vão entender onde a gente vai chegar. O curioso é que isso não explica muita coisa, uma vez que essas teorias demandam a existência de leis que existem antes do próprio espaço. Bom, a gente não tem como entrar nisso agora, mas se eu pudesse resumir tais propostas em seus pontos problemáticos, de acordo com alguns de seus críticos, eu diria que elas assumem uma configuração bem precisa para prosperar e, mais do que isso, implicam a existência de leis da física bem específicas que existiriam antes do próprio tempo e espaço do universo surgirem, o que, resumidamente, não fecha a questão. Na verdade, a questão que a gente está perguntando aqui, ela continua bem aberta. Quais são as causas destes campos e vibrações? Qual a origem das leis? E o que as atualiza? Além disso, não estamos falando do começo do universo, mas sim do que atualiza o potencial das partículas existirem neste instante aqui e agora. Uma coisa é explicar como as leis funcionam, e outra, bem diferente, é explicar o porquê é assim.
Como as partículas subatômicas têm potencial para agirem de várias maneiras, mas ainda assim se comportam de forma específica a permitir que o café esteja aqui e agora, a pergunta é: até onde teremos de cavar para achar a causa eficiente destas energias e deste movimento? Percebe o que temos aqui? O que estamos fazendo é exatamente o que fizemos com o exemplo da xícara sobre a mesa. É apenas uma forma mais elaborada de falar sobre a existência, da mesma forma que falamos que a xícara é sustentada pela mesa, que é sustentada pela fundação do andar, que é sustentada pela estrutura do prédio, que é sustentada pela terra e assim por diante. É a mesma coisa. Só que neste caso é a própria existência de uma coisa que está em questão. No caso, a existência do café aqui e agora. Em vez de meramente pensarmos a relação de causa e efeito para descobrir o que sustenta a permanência da xícara de acordo com a localização particular de um membro da série. Aqui estamos buscando descobrir a causa primeira da série hierárquica, partindo do café para o membro anterior, para a água, depois para o membro anterior, as moléculas da água, depois seus átomos, depois as partículas elementares e assim por diante. Como toda série hierárquica, esta deve ter um primeiro membro que confere poder causal a todos os outros membros da série, sem ter nada que lhe tenha causado. Uma série assim não pode regredir infinitamente. É preciso necessariamente que haja uma causa primeira, uma causa que não dependa de nada, sem ter nada que lhe cause, sem ter essencialmente a sua forma incorporada ou derivada de algo anterior a si. Então, talvez você esteja se perguntando, ok, eu entendi o que você falou, a questão da série hierárquica e a dependência dos membros, né, da xícara da mesa, tal, tal, tal. Mas eu não entendi por que esta série hierárquica deve ter um primeiro membro. Porque ela não pode simplesmente regredir infinitamente. Porque se seguirmos uma regressão infinita, você não explica nada em primeira instância. Você simplesmente assume que as coisas existem, porque algo aconteceu, sabe-se lá o quê, e com base neste primeiro pressuposto, você tenta explicar todo o resto como se fosse a coisa mais racional do mundo. Quer ver? Deixa eu dar mais um exemplo prático sobre isso. Quando a gente traça uma relação de causa e efeito de forma cronológica para buscar as respostas sobre a existência da vida na Terra, a gente parte do ser humano, né? A gente fala por que a gente está aqui, para formas mais simples dos animais, num processo de evolução, né? Depois a gente vai para formas mais simples de vida, depois explicamos a formação do planeta, depois do planeta regredimos para o Sol, do Sol para a nuvem que formou o Sol, e regredimos até o Big Bang, que é a proposta mais aceita hoje em dia, né? Numa linha cronológica, é isso que a gente tem. A gente não precisa entrar nos detalhes agora, mas fato é que, por aquilo que sabemos, o universo evoluiu de um estado inicial de muito baixa entropia para estados de alta entropia. O que significa que os físicos precisam lidar com o fato de que o estado inicial do universo tinha entropia muito baixa. E entropia muito baixa significa uma configuração muito específica, que os físicos até falam de forma antagônica, não genérica. Quão baixa a entropia deve ser? Muito, muito menor do que é hoje, por um fator de trilhões e trilhões. Por que havia ordem no começo do universo se probabilisticamente deveria ser o contrário? Por que a entropia era baixa no passado? Se observarmos um fenômeno que começa num estado de baixa entropia, é fácil compreender porque a entropia aumenta. Porque ao misturar, tudo se desorganiza. Mas por que os fenômenos que vemos ao nosso redor, no cosmos, começam em estados de baixa entropia? Esta é a pergunta. O movimento espontâneo da natureza é de estados com alta entropia para baixa entropia, e não o contrário. Por isso que o café quente vai espontaneamente do estado quente ao frio, mas não faz espontaneamente o caminho reverso, ao menos não espontaneamente. Por isso que um vidro quebra quando ele cai no chão e por isso que ele não volta
e se remonta. Por isso que quando a lenha queima, o processo não pode ser mais revertido. Você não pode colocar energia no sistema e reconstruir a estrutura da fumaça e das cinzas em madeira, na sua forma de madeira de volta. Aliás, é isso que dá uma direção no tempo. Como explicar essa configuração específica do universo em seu início? A resposta que o físico Carlos Rovelli sugere para essa questão é: bem, vamos descartar esta questão. Vamos parar de perguntar sobre o porquê. Ele diz que as questões sobre o porquê das coisas precisam parar em algum momento da jornada. Não dá para ir para trás indefinidamente. Porque, obviamente, você não vai responder nada nunca. Essa sua sugestão está em seu artigo Where Was Past Low Entropy, publicado em 2019 no periódico científico chamado Entropy, qual o Rovelli cita que essa também é a atitude defendida por David Albert, que é o professor de filosofia e diretor do programa de mestrado em Fundamentos Filosóficos da Física da Universidade de Columbia, em Nova York. Segundo o David Albert, para explicar a hipótese do passado, ou seja, a afirmação de que a entropia era baixa no passado, a gente deve recorrer a uma espécie de lei da natureza. O que é recorrer a uma espécie de lei da natureza? Isso é basicamente sugerir que devemos aceitar as condições específicas do começo do universo, porque as coisas eram assim e pronto, sem perguntar mais sobre o porquê elas eram deste jeito específico e não de qualquer outro. Você para de perguntar em algum momento da jornada, você para de perguntar os porquês. Ou seja, a sugestão é que a gente deve assumir que a configuração era assim e pronto, não se fala mais nisso, e daí sim, a partir desta afirmação genérica que tomamos como dada, podemos derivar todas as demais previsões que se revelam verdadeiras. Ou seja, eles sugerem, tanto Carlos Rovelli como David Albert, invocar uma lei genérica sem compreender o porquê desta lei existir como tal e, com base nesta suposição, explicar toda a cadeia de causa e efeito dali em diante. Esta visão ela também pode ser encontrada no trabalho de outros filósofos, como J. Lee Mack e o Bertrand Russell. No livro chamado The Miracle of Theism, o Milagre do Teísmo, cuja referência eu coloquei na legenda deste episódio, eles sugerem exatamente isso que citamos acima, ou seja, que podemos explicar pelo menos alguns fenômenos em termos de leis da natureza. Essas leis, em termos de leis mais fundamentais, e talvez estas, por sua vez, de algum nível mais fundamental, ou seja, a gente vai descendo naquele nível hierárquico que a gente falou. As leis fundamentais, no entanto, carecem de qualquer explicação. Aceita-se que o mundo seja governado por elas como um fato bruto, algo dado e pronto. Lá na sua base é isso porque é e acabou. Aqui eu sugiro prestarmos bem atenção ao conceito que eles usam, ao conceito de fato bruto, porque ele é parte essencial da proposição. Está escrito bem assim: aceita-se que o mundo seja governado em sua estrutura mais fundamental por um fato bruto. É esse o termo. O termo fato bruto foi cunhado por uma outra filósofa, uma filósofa analítica inglesa, Anscombe. O termo fato bruto empregado no texto ele é usado para se referir a fatos que não têm explicações ou que se explicam por si mesmos. Mas veja que isso é contraditório. Se a proposição que tudo que existe tem uma razão suficiente para existir é verdadeira, a sua posição contraditória, que afirma que alguma coisa que existe pode não ter uma razão suficiente para existir, é falsa. Por uma regra lógica, duas proposições contraditórias não podem ser verdadeiras nem falsas ao mesmo tempo. Por exemplo, se a proposição de que todo homem é mortal é verdadeira, a proposição contraditória que algum homem não é mortal é necessariamente falsa. Se a proposição que tudo que existe tem uma razão suficiente para ser assim é verdadeira, a proposição de que alguma coisa que existe pode não ter uma razão para existir é necessariamente falsa. Ora, o processo lógico exige uma razão suficiente. Essa razão suficiente é a relação necessária de um objeto ou acontecimento com os outros. Em virtude desse princípio, consideramos que nenhum fato pode ser verdadeiro ou existente e nenhuma enunciação verdadeira sem uma razão suficiente bastante para que seja assim
e não de uma outra forma. Em outras palavras, recorrer a tal saída filosófica é como dizer que a operação da lei da natureza de C é explicada pela operação da lei da natureza de B e a operação de B pela operação da lei da natureza de A. Mas a operação de A, quando você chega nela e você então você não tem explicação alguma, você assume como dada, você assume que se trata apenas um fato bruto ininteligível. Ponto final. Não vamos fazer mais perguntas. Percebe como isso é contraditório? Não vamos perguntar mais nada além disso, mas daqui para frente tudo se explica. Mas é evidente que neste caso não explicamos nada sobre a questão fundamental que buscamos. Tudo que temos é uma ilusão de que explicamos a operação de C e B, porque se não há nada sobre A que possa explicar sobre a operação da lei da natureza de A, nem nada além de A que possa explicá-la, então A não tem nada a transmitir para B ou C que possa explicar o seu funcionamento. Ou seja, invocar uma série de leis da natureza cada vez mais fundamentais, uma que explica a outra e esta outra e daí outra em diante, e de repente assumir que a mais fundamental delas, que está na base de todas, é de um jeito porque é assim e pronto, que não tem explicação, é o mesmo que não explicar nada em primeira instância. Veja que, ainda que estivéssemos olhando para esta questão da existência das coisas de uma perspectiva de série de causa e efeito linear no tempo, e não hierárquica, como estamos fazendo, veja que, mesmo assim, não teríamos respondido à questão sobre a causa primeira. É como se tudo tivesse uma causa menos a primeira causa. A primeira causa nós simplesmente assumimos como dada, como uma lei que explica a si sem precisar que nada lhe explique. E isso é curioso, porque vai bem na linha do que observou o etnobotânico americano, o Terence McKenna. Ele diz assim, tem uma frase que eu gosto muito, é bem interessante, abre aspas. A ciência moderna é baseada no princípio: dê-nos um milagre grátis e nós explicaremos o resto. O milagre grátis é somente o aparecimento de toda a massa e energia do universo e todas as leis que o governam em um único instante a partir do nada. Então, este é um dos preços de uma regressão infinita, ou de evitar perguntar mais porquês. O preço é que você não explica nada em primeira instância. Explica os últimos membros da série, os intermediários, mas não as questões fundamentais. Em uma regressão infinita, você simplesmente para de perguntar o porquê em dado momento. Mas veja, é justamente isso que estamos buscando aqui. Lembra-se da pergunta do começo do vídeo? O que sustenta toda a realidade em um instante, em primeiro lugar? Então, é por isso que dizemos que uma série hierárquica, como aqui vimos, precisa de uma primeira causa, uma causa que não dependa de nada, sem ter nada que lhe cause, sem ter essencialmente a sua forma incorporada ou derivada de algo anterior a si, e é também por isso que evitamos uma regressão infinita. Então, agora, deixe-me ler para vocês, e eu vou compartilhar aqui na tela o que escreveu São Tomás de Aquino. Deixa eu ler para vocês o que ele escreveu sobre isso, sobre a necessidade de uma primeira causa da sua Suma Teológica. No mundo das coisas sensíveis, encontramos uma ordem de causas eficientes. Não há nenhum caso conhecido, nem é de fato possível, em que uma coisa seja a causa eficiente de si mesma, pois assim seria anterior a si mesma, o que é impossível. Ora, nas causas eficientes não é possível ir ao infinito, porque em todas as causas eficientes que seguem em ordem, a primeira é a causa da causa intermediária, e a causa intermediária é a causa da causa última. Seja a causa intermediária várias ou apenas um. Agora, tirar a causa é tirar o efeito. Portanto, se não houver causa primeira entre as causas eficientes, não haverá causa última, nem causa intermediária. Mas se nas causas eficientes é possível ir até o infinito, não haverá causa eficiente primeira, nem efeito último, nem causas eficientes intermediárias. Tudo isso é claramente falso. Portanto, é necessário admitir uma primeira causa eficiente, a qual todos dão o nome de Deus. Ou seja,
Ao contrário do que muitos pensam sobre o que ele quis dizer, e ao contrário do que muitos pensam quando colocados diante deste problema, que é pensar a ordem de causa e efeito sempre dentro de uma linha do tempo cronológica, né, que se estende ao longo do tempo, quando São Tomás de Aquino fala de uma ordem de causas, ele não está falando de uma série que remonta ao passado, mas de uma hierarquia de causas, na qual um membro subordinado depende aqui e agora da atividade causal de um membro superior e assim por diante, que é exatamente o exemplo que a gente deu da xícara, da mesa, do prédio, etc. Quer ver mais um exemplo que pode ajudar a esclarecer o assunto? Vamos pegar o carpinteiro que fez esta mesa aqui. Ele pode não existir mais no presente. Imaginemos que, infelizmente, ele faleceu. Em uma sequência linear, a xícara que a gente imaginou sobre a mesa, ela continua aqui onde ela está, porque a mesa continua a existir, ainda que a sua causa eficiente não exista mais no presente. A causa eficiente da mesa é o carpinteiro que a fez. Agora, em uma sequência hierárquica, se a mesa não existir aqui e agora, a xícara simplesmente não pode estar aqui sobre ela. É por isso que a regressão infinita é até possível em uma série causal linear, embora tenha os problemas que a gente viu, mas não é possível em uma série causal hierárquica. A diferença crucial é que as causas hierárquicas da xícara e do café devem existir, e mais do que isso, exercer poder causal sobre elas aqui e agora, enquanto a xícara e o café existirem. Enquanto isso, não é necessário para séries lineares, como vimos no exemplo da mesa e do carpinteiro que a fez. A existência de um não depende da existência do outro no agora. Em uma série hierárquica, isso não acontece. Por exemplo, quem plantou o café, ou seja, sua causa eficiente, pode ter morrido já, né? Vamos supor. Mas isso não impede do café existir agora. Mas se você tirar a primeira causa necessária que sustenta a existência da série em primeira instância, toda a sequência hierárquica deixa de existir. Portanto, voltamos à pergunta inicial do vídeo: qual é a base da existência? Qual é a causa primeira necessária da existência? Da série hierárquica, o que sustenta a existência das coisas aqui e agora. Para muitos, a resposta é Deus, como você viu no argumento de São Tomás de Aquino. Mas quando eu falo muitos, são alguns dos maiores gênios da história. Este argumento ele remonta a milhares de anos. Ele está presente no pensamento de teólogos e filósofos, desde Platão e Aristóteles, passando por Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Locke, Leibniz, Kant, e segue firme até os dias atuais. Inclusive, o teólogo inglês Keith Ward, ele escreve exatamente sobre isso, abre aspas, eu vou ler para vocês também esse trecho de novo. Vamos lá. Para a maioria daqueles que refletiram com profundidade e escreveram sobre a origem e a natureza do universo, ficou a impressão de que ele aponta para uma fonte além de si mesmo, não física e dotada de grande inteligência e poder. Quase todos os grandes filósofos clássicos, certamente Platão, Aristóteles, Descartes, Leibniz, Spinoza, Kant, Hegel, Locke, Berkeley, consideravam que a origem do universo estava em uma realidade transcendente. Eles tinham ideias específicas diferentes sobre essa realidade e maneiras diferentes de abordá-la, mas que o universo não é autoexplicativo e que ele requer alguma explicação além de si mesmo era algo que eles aceitavam como bastante óbvio. Ignorar esta questão fundamental, ou assumir que o universo é autoexplicativo, quando se defende que todo o resto não seja, não me parece ser a melhor forma de lidar com o tema. Como sugere o Dr. Arno Penzias, laureado com o Prêmio Nobel de Física em 1978 pela descoberta da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, uma descoberta que foi fundamental para o estabelecimento da teoria do Big Bang, abre aspas novamente, que eu também vou ler o que ele escreveu. A astronomia nos leva a um evento único, um universo que foi criado fora do nada e delicadamente equilibrado para fornecer exatamente as condições necessárias para apoiar a vida. Na ausência de um absurdamente acidente improvável, as observações da ciência moderna parecem sugerir um subjacente, pode-se dizer,
plano sobrenatural. Na verdade, a sugestão deles não é que a resposta pode ser Deus, mas que por uma razão lógica deve ser Deus, como uma verdade necessária, uma verdade por definição, da mesma forma como é verdade que um triângulo tem três lados em qualquer universo possível, e que todos os solteiros não são casados, verdades por definições. Agora, a reflexão fica por sua conta.